Olá, sejam bem-vindos ao Mala Direta dessa semana. A locação de imóveis é muitas vezes a saída encontrada por aqueles que não conseguiram comprar seu imóvel próprio. É uma maneira segura de ter uma residência ou até mesmo uma forma de investimentos que pode gerar lucros. Em um mercado imobiliário tão dinâmico e exigente, o corretor de imóveis precisa estar atento às particularidades relacionadas ao segmento. Para abordar a locação de imóveis em detalhes, recebemos hoje a especialista no tema e assessora pedagógica do CRECE-RJ, Maria Helena Lessa. Obrigado pela presença, professora. É um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. Eu é que agradeço o convite e espero atendê-los. Professora, um tema importante é a segurança nas negociações imobiliárias. Por isso podemos dizer que o contrato de locação é o ponto inicial para uma transação segura? A questão da segurança jurídica é importantíssima. O contrato ele pode se dar, o contrato de locação, é importante lembrar que ele vem do ramo do direito obrigacional. A legislação permite que seja um contrato escrito ou verbal. E em termos de segurança jurídica, eu me sinto muito mais confortável em afirmar que se tiver escrito, ele terá muito mais segurança, inclusive com relação às garantias que são exigidas pela lei de locação. E quais os principais pontos que devem constar nesse documento? O mais importante no contrato de locação, ele sendo escrito, são as partes, o objeto, as cláusulas dos direitos obrigacionais e a garantia que esse contrato traz. É certo que ele pode ter ou não garantia, mas um contrato com garantia é um contrato que ele tem a segurança jurídica. O contrato também prevê que o inquilino tem que devolver o imóvel da mesma forma que se encontrava antes da locação. Então é fundamental que o corretor de imóveis elabore um laudo de vistoria para transmitir segurança e tranquilidade às partes envolvidas? No início da locação, ou seja, no ato de recebimento do imóvel, o locador, o corretor, no caso de imóveis que estiver locando esse imóvel, deverá estar junto com o locatário para essa vistoria. E esse laudo de vistoria deverá ser por escrito. E qual é a obrigação do locatário? Devolver o imóvel nas mesmas condições que recebeu naquele ato do início do contrato. Então eu tenho uma vistoria inicial e uma vistoria final do imóvel. Professor, e que pontos devem constar nesse laudo de vistoria locatícia? Ele tem uma situação que é visual, que eu considero muito importante, a fotografia do local na data, inclusive que isso faça parte do laudo de vistoria. Além da fotografia, que ele elenque todos os itens que contém o imóvel, desde o estado da pintura, até as lâmpadas, os acessórios que fazem parte daquele imóvel, ou seja, as pertenças do imóvel. Maria Helena, a relação entre locadores e locatários pode ser pontuada com algumas divergências. Uma delas é a questão do reajuste do aluguel. Qual o momento certo para ocorrer esse acréscimo e o locatário pode contestar esse novo valor? Nós temos duas situações aí que eu acho importante que a gente distingua. A primeira delas é o que é o reajuste e o que é a revisão. Nesse momento você está me perguntando sobre o reajuste. O reajuste ele é anual, ele deve estar previsto no contrato e no contrato deve estar previsto também um índice de reajuste. Normalmente o usual no mercado imobiliário é a utilização do IGPM, mas nada impede que se utilize outros índices. Que outros índices seriam esses? O INCC, o INPC, Isso é a critério e a escolha entre locador e locatário. Se ele optou pelo IGPM, o IGPM ou qualquer outro índice, esse reajuste contratual será feito anual, É dessa forma que se perfaz e vale o que está escrito. Então ele só pode ser reajustado anualmente. Eu entendo que se a gente fizer uma comparação entre índices, o menor índice desses que eu citei foi o GPM. Se nós compararmos um aluguel de 2013 para 2014, vencendo em setembro, esse aluguel reajustou em torno de 4,88%. Então foi o menor reajuste. Se estiver escrito que é o IGPM, e não foi colocado da forma correta ou não foi feito o cálculo da forma correta, o locatário poderá sim perquirir. E tem uma outra situação. Então vamos citar um exemplo. Um imóvel que foi alugado há 2 anos atrás, ele caiu muito no valor de mercado. Eu posso pedir uma revisão desse valor ou não aumento desse junto ao locador? É permitido que se faça essa solicitação para revisão,
É certo que eu tenho que respeitar o prazo, mas é permitido que eu faça essa revisão, até pela possibilidade que eu tenho de arrumar outro imóvel com valor menor. Então, eu acho que nada mais vale do que se tentar mediar e conversar de uma forma pacífica com o locador para que ele não faça aquele reajuste que estaria previsto naquela época. Maria Helena, como funciona a sublocação? Essa prática é adotada com frequência no mercado imobiliário? Para alguns tipos de negócios imobiliários. Exemplo, locação em república. Então, isso é muito usual. Se nós pensarmos fora do Rio de Janeiro, em Ouro Preto é super usual se fazer muita sublocação, porque a gente tem algumas situações de república. Aqui, a gente tem alguns locais que faz a sublocação. Agora, sublocação para ser feita, ela tem que ter anuência, ressalvo isso, do locador. Professora, e na sublocação existe também um contrato formal? Como é elaborar esse contrato de sublocação? O contrato de sublocação é similar ao contrato de locação, tá? Só que em vez de nós estarmos diante das partes locador e locatário, nós vamos estar diante de locatário e sublocador enquanto parte. Mas nele também deverá constar tudo que consta num contrato de locação, ou seja, objeto, partes, valor, forma de pagamento, prazo, tudo, tá? Inclusive também o foro para dirimir qualquer litígio que venha a ocorrer ou qualquer desavença que venha a ocorrer. As modificações implantadas em 2009 deram um novo gás à famosa lei do inquilinato? Com as modificações implementadas em 2009, é importante pontuar que houve existe agora uma maior celeridade à ação de despejo, para ação de despejo, né? Ou seja, as garantias foram mais asseguradas ao locador e houve uma modificação efetiva no artigo 4º da Lei 8.245/91, que incluiu a possibilidade de uma rescisão antecipada, já se prevendo pelo locatário o pagamento de uma multa, né? E de que forma essa atualização ocorrida em 2009 impactou o mercado? Influenciou no aumento das locações? É muito boa a tua pergunta. Entendo que realmente impactou no mercado de locações, principalmente com o instrumento que nós temos hoje, que é a ação de despejo, se tornar mais célere. Então, entendo que impactou, sim, porque se nós tínhamos as demandas judiciais levando em torno de 3 anos, porque cabia diversos recursos ao locatário para se manter no imóvel, hoje o locador consegue reaver o imóvel num prazo bem menor, sem tantos recursos, que é em torno de 1 ano. Professora, como ocorre atualmente a multa para o locatário que entrega o imóvel antes do fim do contrato? Essa multa é prevista somente, deixa eu ressalvar que isso é importante, para o locatário. Ele tem essa disponibilidade de entrega do imóvel, né, antecipadamente. Existem alguns contratos que se tenta colocar o locador com a possibilidade de rescindir antecipadamente. Isso não é válido, tá? Essa cláusula é uma cláusula que não existe, ok? O artigo 4º e a lei de locações é uma lei de ordem pública. Ela tem um princípio, o princípio dela é a garantia, né, de moradia e, por isso, é um incentivo ao locatário. Então, ela tem todo um cunho de ordem pública de proteger muito mais o locatário. Então, existe a possibilidade do locatário rescindir essa locação antecipadamente. O que ocorre na rescisão lá do artigo 4º, a multa, né, que você está me questionando? Essa multa ela será proporcional ao período que resta de cumprimento no contrato. Então, vou dar um exemplo para que fique mais claro. Se é um contrato de 30 meses, eu já cumpri, né, depositei 3, vamos imaginar, eu tenho lá, né, 30 meses. Nesses 30 meses eu já cumpri 20 meses, eu teria teoricamente a proporcionalidade, né, de 10 meses de multa. Então eu vou pegar o valor do aluguel, normalmente essa multa é estabelecida em cima de 3 aluguéis pelo período, e repartir isso durante os 30 meses e multiplicar pelo resíduo, que nesse caso seriam 10 meses. Tá? Então eu teria que tirar essa proporcionalidade. Sobraria mais ou menos, um pouquinho menos do que
um aluguel para pagar. E existe alguma forma do locatário ficar dispensado de pagar essa multa? Existe. A lei também prevê. A lei prevê no caso de mudança, né? Se ele está trabalhando, vamos dar um exemplo, no Rio de Janeiro, e ele vai se mudar para um outro município distante, nesse domicílio de trabalho, e vai dificultar a locomoção dele, e ele não teria condições de se manter naquele local, ele pode rescindir, é claro, com aviso prévio de 30 dias, tá? E não será necessário o pagamento da multa. E um detalhe importante, esse empregador tanto pode ser um órgão público, como pode ser uma empresa privada. O contrato prevê dessa forma, ressalvando que ele deve avisar, ou seja, notificar o locador para que ele tenha ciência 30 dias antes da desocupação. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento e quer obter ganhos no segmento de locação de imóveis. Eu gostaria de dizer que trabalhar com locação é muito bom, né? Se consegue montar uma boa carteira, se realmente tirar tanto na hora de locar quanto na hora de administrar, se ter ganhos importantes na profissão, e que para que se desenvolva um trabalho sério, né, e que se continue tendo cada vez mais clientes, eu entendo que tenha que se ter, acima de tudo, compromisso, responsabilidade e a preocupação com a segurança jurídica da administração desses imóveis. E boa sorte a todos. Obrigado pela presença, professora. Eu tenho certeza que esse tempo foi muito importante para os corretores de imóveis do Estado. Pessoal, fiquem ligados e não deixem de acessar a TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.